Meus amigos, há uma piada do mundo forense, mas que na verdade é mais do que uma piada interna do mundo forense, é uma constatação. As pessoas dizem que a justiça eleitoral é a jabuticaba brasileira. É uma jabuticaba, né, que é uma criação genuinamente brasileira. Por quê? Porque dentre aquelas propaladas grandes democracias ocidentais, né, o Brasil é a única que tem, de fato, essa estrutura que se chama justiça especializada eleitoral. Isso faz com que, quantos de vocês, por exemplo, já deram uma olhadinha no aspecto faraônico da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília? Quantos de vocês conhecem pelo menos um, talvez o senhor, a senhora conheça a sede faraônica do Tribunal Regional Eleitoral aí na capital do seu estado? Quer dizer, vejam, é uma justiça eleitoral especializada, é uma justiça especializada eleitoral que só existe no Brasil. Nesses moldes que aqui temos e bilionários que aqui temos, no Brasil. Ou seja, e outra coisa, caríssima a estrutura da justiça eleitoral. O que é que ocorre em outros lugares, em outros países? A própria justiça comum, ela, além de conhecer e de lidar com as outras matérias normais do direito e tudo mais, lidam também com o direito eleitoral, com as regras, com os procedimentos vamos dizer assim, do direito eleitoral, das eleições, etc., das votações, etc. Veja, estou querendo dizer o seguinte: aqui no Brasil, sobretudo, equivale àquele ditado: a democracia custa caro. Custa caro. As pessoas se riam do Barroso quando o Barroso e outros também de seus colegas diziam que, lembra da questão lá do negócio impresso? Não coloque nada aí não, por favor, negócio impresso. Não, mas vai gastar muito para imprimir esses troços em todas as máquinas e tal. Não. Gente, olha o fundo eleitoral, olha o fundo partidário, olha quanto custa, por exemplo, todos os números de nossas eleições gerais e municipais pagos com o nosso dinheiro, são números sempre na casa dos bilhões, ou seja, a nossa democracia brasileira custa muito caro, que Lula gosta de chamar de relativa, né? A nossa justiça eleitoral custa muito caro. E é por isso, pessoal, pelo fato de... mas aí a justificativa para que tenhamos uma justiça especializada na via eleitoral, e ela custa tão caro, a exemplo dos palácios nababescos, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, toda a sua estrutura de funcionários, etc. A justificativa é de que não há que se economizar com a democracia, porque há que se respeitar a materialização da vontade popular eleitoral. Não é verdade? Não é verdade? Uma democracia é isso. Os cidadãos participam das decisões daqueles que irão representá-lo nos deslindes da nação. E isso não há que se economizar com isto, com tudo, saúde, educação, infraestrutura, né? Mas com a justiça eleitoral, não. Por quê? Porque ela é o conduto pelo qual deságua a vontade popular representada espontaneamente e por escolha natural e espontânea, portanto, dos seus cidadãos. Não é isso? Bonito de se filosofar assim, né? De se romantizar. Só que muitas vezes a gente vê que não. Veja, então é isso. A justiça eleitoral, caríssima entre nós, teria como função justamente isso: garantir que a democracia, essa democracia representativa que temos, garantir que os resultados, que os eleitos sejam resultado efetivo da escolha do povo.
que o povo possa escolher quem bem lhe der na telha. O problema, pessoal, é que nós estamos vendo e começando a ver que essa justiça eleitoral, essa democracia tão cara, essa democracia formal tão cara, ela começa, às vezes, vamos dizer assim, entrar em pequenas contradições com a realidade da verdadeira vontade popular. Da verdadeira vontade popular. Nós todos vimos que em 2018 tivemos o evento Bolsonaro, onde de fato o povo elegeu o seu preferido, e depois disso o sistema ficou bastante estranho. O que é que eu estou querendo dizer? A despeito de tudo que ocorreu em 2022, está ocorrendo, talvez alguns dizem, está começando a ocorrer em 2024, nessas eleições municipais, aquilo que até uma criança poderia imaginar, e eu já alertava. Ora, se em 2022 aqueles que praticaram a inovação na justiça eleitoral conseguiram o seu intento, se deu certo, por que eles aprenderam muita coisa ali? Por que eles não fariam, e agora muito mais sofisticados e poderosos, uma tentativa também em 2024? Parece que, sobretudo se tratando, não só, mas se tratando da disputa que está mais na vitrine, que é a da Prefeitura de São Paulo, estes episódios que nós estamos vendo, um certo cerco sendo fechado em relação à candidatura do Pablo Marçal, quero apenas abrir um parênteses aqui antes de continuar em relação ao cerco que talvez se esteja fazendo em torno da candidatura do Pablo Marçal. O partido ao qual o Pablo Marçal está filiado, partido do icônico e saudoso Levi Fidelis, ou aquele bigodão, sempre lá, a vida toda aí na nossa juventude, e ele concorrendo à presidência da República, né? Bom, o partido Pablo Marçal já começam a vir à tona várias denúncias de coisas que têm que ser realmente bem investigadas a respeito do partido Pablo Marçal e de figuras relacionadas ao partido. A exemplo do próprio, me parece que atual presidente. E veio à tona, inclusive, um áudio onde ele diz que ele tem, o presidente do PRTB ele diz no áudio, né, supostamente que tem relações muito íntimas com Xandão, Temer, Alckmin, e tantos outros que ele disse lá. E que, inclusive, é uma coisa que chocou a todos. O sujeito diz no áudio, parece que é o atual presidente do PRTB, diz no áudio que ele, inclusive, ele tem acesso antecipadamente às decisões, não entendi, do gabinete do Moraes, antes mesmo de elas serem levadas a público. Não entendi isso. Ou publicadas, né? O que é pior ainda, que publicadas de fato quando se dá publicidade por meio dos portais, dos sistemas, né, do STF. Muito estranho. Então, alguns dizem que tem ligações com certas facções, etc. Essas coisas. O interessante é que o próprio Pablo Marçal, ao longo deste pleito eleitoral ainda, ao longo das eleições, vem a público, não como está fazendo até agora, volta e meia falar qualquer coisinha. É preciso que ele convoque uma coletiva, o Pablo Marçal, e diga e responda a essas coisas que põem realmente as pessoas de cabelo em pé. Porque o Pablo Marçal está sendo o preferido do povo e não à toa está sendo tão acossado. Mas começam a explodir realmente denúncias constrangedoras, muito constrangedoras em relação a seu partido, a membros que lideram o seu partido. As pessoas, o Pablo Marçal, os seus adversários, como inclusive nas últimas horas a Tabata, o Ricardo Nunes, chegaram a de maneira expressa ligar você próprio a uma grande facção, de maneira até temerária e irresponsável por parte deles. Mas assim, esse fogo vai ficar cada vez mais cerrado, e é importante que o Pablo Marçal ele convoque uma coletiva ou coisa que o valha, e de maneira demorada ali, de maneira detalhada, se comprometa que ele não tem compromisso com essas coisas, que se for necessário que for, ele vai, inclusive, oportunamente abandonar até o próprio partido. Eu sei que é estranho dizer isso, né, no meio de eleição, mas não dá para ser eleito
com tantas dúvidas pairando sobre a estrutura partidária que lhe daria sustentação uma vez eleito. O caso é muito grave, essas denúncias. É claro que os opositores fazem também um oba-oba com isso, mas merece sim atenção e merece que o Pablo Marçal, vamos dizer assim, esclareça os seus eleitores, que já estão lhe colocando quase que na posição da liderança nas pesquisas, esclareça sobre esses pontos obscuros, o Pablo Marçal. É muito temerário isso. Muito temerário. Se eu fosse eleitor de São Paulo, estaria de cabelo em pé. Fechado o parêntese. Vamos voltar. Então, vocês vejam, o Pablo Marçal está com as redes sociais suspensas, isso aí vocês já sabem, né? De qual é salteado. Agora, vocês sabem que há outras investidas judiciais, buscando inclusive a inviabilização total, o impedimento total da candidatura do Pablo Marçal. E vejam vocês, há uma chance imensa, de fato, de que o Pablo Marçal sofra uma perseguição judicial para ter a sua candidatura inviabilizada ainda ao longo da campanha. E se o Pablo Marçal ganhar o primeiro turno, ou ganhar já em primeiro turno, ainda antes da diplomação, etc, eu não tenho dúvida que o Pablo Marçal vai ser muito combatido pelo sistema. Não se admite, o sistema não quer largar São Paulo, não quer largar São Paulo. E vamos falar a verdade, quem é o sistema? O sistema é o Boulos, é o representante do sistema. É sim, vocês sabem. Esse Nunes é o representante do sistema. É sim. Agora, o Pablo Marçal, não gostam, veio aí com esse negocinho de um coach, com essas palavras certas, as palavras de efeito, tudo bem e tal. Ainda assim passaria, porque de fato o povo, pelo menos ele pega e aponta o dedo e desnuda todas as falácias, ou seja, todos aqueles candidatos, os outros são falácias. Agora, além de que quando Pablo Marçal abre a boca, ele apenas propugna uma série de lugares comuns, de clichês, tudo bem, mas era a alternativa menos ruim diante do que se tem. Perfeito. Agora, doutor Pablo Marçal, é bacharel em Direito, né? O senhor tem que esclarecer essas dúvidas que pairam sobre ligações do seu partido com entidades muito perigosas. Esclareça isso, porque senão vai ficar muito ruim. No mais, o Pablo Marçal é o antissistema aparente, né? É o aparente, porque de fato também ele tem que esclarecer se ele está com Dória, se ele está com Temer, não é verdade? Porque às vezes fica estranho também. Ele não critica o todo-poderoso, que vocês sabem que, né, pessoal, está de fato mandando interinamente no Brasil. Então ele tem uma postura muito dúbia em relação ao doutor Moraes. Isso também preocupa muito seus eleitores. No mais, o que está acontecendo é o seguinte: sendo ele, uma vez que essas figuras estão carimbadinhas de sempre, esses que estão aí disputando com ele, meu amigo, há algo mais centrão do que essa candidatura do Ricardo Nunes. Todo mundo sabe que o Ricardo Nunes é muito ligado ao Temer, que é muito ligado a Alexandre de Moraes. Então, votar em Nunes é votar em Moraes. Votar em Nunes é votar em Michel Temer. Votar em Nunes é agora o eleitorado de Bolsonaro fazer conforme o Bolsonaro fez, igual o Bolsonaro fez, assinar a cartinha lá no dia 8 de setembro de 2021, agora seria o eleitorado de Bolsonaro assinando a segunda cartinha. Quem é a cartinha segunda do Temer agora? A cartinha é o Pablo Nunes. E o Temer é um sujeito sádico, viu? Muito sádico. Veja, mas o sistema que custa tão caro está indo de fato de maneira desenfreada para cima do Pablo Marçal. Querem ver algo nesse sentido de que vem aí novas investidas além das redes sociais contra ele? Está aqui. Brasil Notícias, Terra Brasil Notícias, Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, destrava, põe para andar a ação que pode impugnar candidatura de Pablo Marçal, ou seja, a ação que pode cassar o registro da candidatura do Pablo Marçal. A presidente do Superior Tribunal Eleitoral, a Carmen Lúcia, destravou recentemente uma ação que pode causar um efeito dominó no PRTB e ameaçar a candidatura de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. A ação estava há 20 dias no gabinete de Carmen Lúcia, sendo movida por Aldineia Fidelix, que é viúva de Levi Fidelix, ex-presidente do PRTB, que faleceu em 2021, o Fidelix. Na ação, Aldineia Fidelix acusa Leonardo Avalanche, que há poucas horas começou um escândalo em torno desse Eduardo Avalanche, não é? Um áudio que foi vazado. Ela acusa o Leonardo Avalanche
atual presidente do PRTB, de desrespeitar um acordo interno firmado em fevereiro de 2023. O caso já atrai atenção pelo potencial de reverter significativas decisões partidárias recentes, incluindo a validação da candidatura do próprio Pablo Marçal. A ação foi assinada por 3 ex-ministros do TSE. Sérgio Banhos, Carlos Eduardo Caputo Bastos e Carlos Orbach. A Audineia afirma que a Avalanche não cumpriu o compromisso acordado, que envolvia a concessão de cargos e direitos dentro do partido, uma medida que visava pacificar conflitos internos. O impacto da decisão no PRTB, vai falar aqui e tudo mais, né? A decisão de destravar a ação pelo TSE pode mudar completamente o cenário do PRTB e das eleições de São Paulo. Caso o processo judicial dê ganho de causa à Audineia, a viúva do ex-dono do partido, a comissão provisória que validou a candidatura de Marçal pode ser anulada. E pode mesmo, viu, pessoal? A viúva de Levi Fidelix alega que ela deveria ter o controle do diretório do partido em São Paulo e, por conta disso, qualquer ação de Avalanche seria ilegítima. E já vi, viu, pessoal, casos parecidos em que, de fato, se anulou. Reverteu tudo, hein? De acordo com a Audineia, a Avalanche atuou ao arrepio do estatuto do partido, é isso aí, comprometendo a democracia interna do PRTB. Se confirmado, isso poderá criar um efeito dominó, desestabilizando ainda mais o partido em um período crucial de pré-eleições. Resta saber quanto Dona Audineia está ganhando para fazer isso, né? Mas se de fato houve uma coisa que foi contra o estatuto, isso aqui pode dar aso a um fundamento jurídico, fático jurídico, para derrubar todo o castelo de areia aí, viu? E Avalanche, sabe? Vai numa avalanche. Ai, ai. Qual o futuro da candidatura de Pablo Marçal? A candidatura de Marçal pode estar seriamente ameaçada. O registro de sua candidatura já foi alvo de várias impugnações na Justiça Eleitoral. Claro, o cara tem voto, que argumentam que ele não respeitou os prazos de filiação exigidos pelo partido. De acordo com o Estatuto do PRTB, é necessário no mínimo 6 meses de filiação para confirmar um candidato em convenção partidária. Mas Marçal se filiou em abril de 2023, sendo nomeado candidato em agosto, um período de apenas 4 meses. Já está em cima aqui, ó, o partido da Tabata, né, o PSB de bola. E o Ministério Público Eleitoral, eu vou ficar quieto sobre o Ministério Público Eleitoral. Você já imagina, né? Também tem questionado a candidatura de Marçal. Faz uma vergonha isso, cara. É muito vergonhoso. Acusando de abuso de poder econômico e pedindo que ele seja declarado inelegível. Por quê, em Ministério Público? Por quê, hein, Ministério Público? Caso a ação movida por Audineia Fidelix seja favorável a ela, a validade da comissão que aprovou a candidatura de Marçal pode ser desfeita, provavelmente forçando uma nova escolha de candidato. E eles estão em polvorosa e devem estar rolando muito dinheiro ali, né, velho, nesse momento. Muito interesse aí. É isso. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. O Pablo Marçal, as pessoas estão dizendo, parece massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Veja, infelizmente há pessoas que têm as canetas nas mãos. E às vezes, como o tempo recente nos mostrou, infelizmente não tem bastado a vontade popular. A justiça eleitoral, eu comecei lhes dizendo, ela foi feita para que se respeitasse a vontade do povo. Se o povo, em maioria, quer escolher fulano de tal, todos esses bilhões que são gastos na justiça eleitoral era para garantir que, ao final, a vontade do povo fosse respeitada. O sujeito indo à frente, errando ou não, sendo bom ou ruim para a administração pública, mas devia ser respeitada a vontade do povo. Temo que essa candidatura de Pablo Marçal, a despeito do povo que o elegeria rotundamente, mesmo sem saber das relações, sem ter certeza das relações dele, do partido dele, com aquela facção, etc. Mas o povo está tão desesperançado. O povo se sente tão do lado de alguém que olha para aquela Tabata e diz: minha filha, você fica aí vestida de adolescente o tempo inteiro. Parece que você não aprendeu nada em Harvard. Alguém que olha para aquele Datena e fala: meu Deus, Datena, que papelão que você é.
e olha para aquele Ricardo Nunes e fala: meu amigo, tu tem cara de gerente de banco do Temer. E o povo fala: meu Deus, é pelo menos esse é menos ridículo, e esse coloca uma lupa no quão ridículos, para dizer o mínimo, são esses outros. E o povo vota no sujeito só nisso. Ainda assim deveria então se respeitar a vontade do povo, né? Porque afinal de contas o instrumento que é a justiça eleitoral custa bilhões e foi feito para respeitar a vontade do povo. Bom, quero pedir a vocês que se inscrevam neste canal, que deixem aí o seu like, vejam se vocês continuam inscritos, ativem o sininho. E veja só, se inscreva enquanto aí membro do canal, vá na aba Seja Membro, e aqui embaixo, isso é muito importante, tem um link, um comentário fixado com a chave Pix para você colaborar e ajudar aí no patrocínio do canal. É muito importante, porque o canal precisa seguir. Saco vazio, não fica em pé.